Voltamos! Agora, a gente vai fazer outros exercícios e situações envolvendo a ideia de divisão. Na aula anterior, quando a gente falou de dúvida e de adição, a gente falou de parcelas iguais. Então, vocês perceberam que muitas vezes eu falei assim, você vai somar tantas vezes o número tal. Essa é uma ideia de multiplicação, tá? Agora, a gente vai fazer as atividades envolvendo a ideia de divisão. A gente ainda não vai aprender o algoritmo da divisão, mas a gente vai aprender o que é a divisão, tá? A gente vai utilizar também o livro 3, nas páginas 146 até a página 148. Combinado? Abre aí o seu livro. Na aula sobre dúzias, a gente já trabalhou a ideia de divisão, lembra? Quando a gente dividiu os números em duas caixas. Lembra que eu desenhei duas caixinhas e eu fui colocando um número aqui e um número aqui. Um número aqui e um número aqui. Vocês lembram disso? Tá lá na aula de dúzias. Se vocês não lembrem, vai lá revisar. Essa foi a primeira ideia de divisão, mas foi só para a gente aprender as dúzias. Agora, a gente vai continuar esse conceito de divisão, só que agora a gente não vai fazer ele com dúzias apenas. A gente vai fazer ele com outros números, outras quantidades, tá? Nessa aula, o principal é que vocês tenham muita atenção para vocês poderem perceber qual é a ideia, tá? Bom, no livro de vocês, na página 146, tem aí essa imagem aqui dos desenhos, dos índiozinhos, e aqui tem o número 1 que diz o seguinte: os indígenas, eles dividem muito bem as suas tarefas. Em algumas tribos, os homens são responsáveis pela construção das ocas e por buscar alimentos, e as mulheres cuidam das crianças, cozinham, cuidam dos arredores das ocas. Já as crianças acompanham os adultos para aprender desde cedo as tarefas do plantio e da colheita, a usar arco e flecha e a caçar. Coletando frutos na floresta, um indígena levou para casa 30 castanhas. As castanhas, elas foram divididas igualmente para 10 crianças. Quantas castanhas cada criança recebeu? Bom, a ideia de divisão nada mais é do que a gente dividir uma coisa para uma quantidade de pessoas ou para uma quantidade de caixas, tá? Aqui a gente vai ter que trabalhar a ideia de dividir 30 castanhas para 10 crianças. Aqui tem uma imagem que ela mostra pra gente as 10 crianças, 2, 4, 6, 8, 10, e também mostra pra gente as castanhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada um desses desenhos aqui tem 6 castanhas e 2 crianças, tá? Para facilitar o nosso entendimento, eu desenhei aqui todas as castanhas juntinhas. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar uma castanha para cada criança de cada vez. Assim, no final, a gente vai saber quantas castanhas cada criança ganhou. Combinado? Vamos lá, junto comigo. Eu preciso distribuir as castanhas para 10 crianças. Então, eu vou dar uma para cada uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Uma castanha para cada um. Agora, eu vou, de novo, vou dar mais uma para cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, mais uma para cada uma. Cada um está com 2 castanhas, tá? E eu só usei 10, 20. E agora eu vou usar as outras que faltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma para cada uma. Pronto. Cada criança ganhou 3 castanhas, tá? Por que, tia, 3 castanhas? Porque eu peguei 10, dei um para cada um. Peguei mais 10, dei um para cada um. Peguei mais 10, dei um para cada um. Então, cada um ganhou 3. Você pode observar aqui também, ó. 1, 2, 3 para uma, 1, 2, 3 para outra. 1, 2, 3 para uma, 1, 2, 3 para outra. A gente não fez nada mais do que dividir as castanhas, tá? Esse trabalho de divisão é bem simples. Você desenha a quantidade de coisas que você tem que dividir
E aí você circula quantas vezes você vai ter que dividir aquilo. Ó, eu tive que dividir para 10 crianças, então eu fui lá e circulei 10. Depois eu fui lá, circulei mais 10. Depois eu fui lá, circulei mais 10. E aí o número de grupos que eu tiver é o número de castanhas que cada criança recebeu. É bem tranquilo, né? Quando a gente faz no desenho, fica bem mais fácil. Vamos fazer agora a atividade da página 147, tá? Para a gente poder visualizar melhor a ideia do desenho. Combinado? Bom, para a preparação da comida, o indígena colheu 15 raízes de mandioca para levá-las à horta. Deverá colocá-las em cestos, pondo a mesma quantidade em cada cesto. Se ela tiver 3 cestos, quantas raízes de mandioca ela colocará igualmente em cada um? Desenhe nos cestos a seguir. Bom, a gente vai fazer o desenho. Essa daqui é a minha mandioquinha, tá? Cada cesto tem que ter uma quantidade igual. Então, eu vou dividir igual eu fiz com as castanhas, um para cada um. Só que ele encontrou 15, ele colheu 15 raízes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, eu dividi as 15. Todas têm a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em 3 cestos, ela colocará 5 raízes de mandioca em cada um. Viu? É bem fácil. É só a gente fazer o desenho e desenha sempre um de cada vez, tá? Na próxima atividade, se ela tiver 5 cestos, quantas raízes de mandioca ela vai colocar igualmente em cada um? Bom, aqui tem os 5 cestos, que também tem no livro de vocês. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vamos colocar as 15 mandiocas, só que a gente tem que colocar um em cada cesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloquei. Cada cesto ficou com quanto? Cada cesto ficou com 3 raízes de mandioca, tá? Viu como é tranquilo? É só a gente fazer o desenho. A gente pega a quantidade maior e a gente divide pela quantidade menor. Assim, a gente fazendo o desenho, fazendo o círculo, os grupinhos, a gente consegue encontrar o resultado da nossa divisão, tá? Esse primeiro momento, a gente só está trabalhando a ideia da divisão. Então, a gente só vai pensar em dividir. A gente vai fazer o desenho, a gente vai visualizar e vai ser sempre nessa ideia de distribuir. Com o passar do tempo, quando a gente vai crescendo um pouquinho mais, a gente vai aprendendo outras maneiras da gente fazer a divisão também. E, inclusive, como a gente viu na adição e na subtração que tem algoritmos, na multiplicação e na divisão também tem. Mas é um passo de cada vez, tá? Então, agora, a ideia é que a gente aprenda a dividir. Pensa na ideia de compartilhar. Quando você divide com o seu amigo de uma forma igual, você e ele ficam com a mesma quantidade. Então, é só você contar. Pega aí o seu lápis de cor, divide ele, todos os seus lápis de cores, em 2 estojos. E aí você vai ver quanto tem em cada um, tá bom? Agora, para fazer a atividade, você vai abrir aí o seu livro na página 148 e tem um desenho bem legal, que são várias laranjas, e você vai ter que contar fazendo a divisão, né? Se você precisa separar grupos de 3, você vai contar 1, 2, 3, circulou. 1, 2, 3, circulou. 1, 2, 3, circulou. E o resultado final é o número de grupinhos que você encontrou, tá? Faz aí e me manda essa foto lá na resolução dos exercícios. Um beijo e até a próxima aula!